Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Você que trouxe a Bíblia, parabéns, que você é mais crente do que a maioria que não trazem a Bíblia deles, que confiam só no telão. Ande com a Bíblia, meu irmão, ande com a Bíblia, compre Bíblia de papel para você, porque é importante você ter sempre a palavra de Deus, né? Não para você ficar com vergonha, mas só para você se atentar, porque tem gente que é tão acostumada com o telão da igreja que não tem nem Bíblia em casa, diga misericórdia. Como é que pode um crente não ter a Bíblia em casa? É igual um estudante de química que não tem livro de química em casa. Então, tenham a palavra, porque o diabo não tem medo de língua estranha, o diabo tem medo da palavra de Deus na sua boca. Então conheça a palavra. Vamos ler junto Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Livro de Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, que diz assim: E finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, fale comigo, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, diga comigo, cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça, diga comigo, a couraça da justiça, tendo seus pés calçados com a prontidão do... Versículo 16, além disso, usem o escudo com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 17, usem também o capacete e a espada que é a palavra de Deus, e usem e orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem em Espírito em todas as ocasiões, somente até aqui. Bom, queridos, hoje Deus colocou no nosso coração como igreja, da gente falar um pouco sobre um tema que é muito complexo da gente lidar na igreja, tanto que é um tema que já foi tema para muitos cursos espirituais. O tema batalha espiritual. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, automaticamente na cabeça de todo ser humano, ele imagina um exército de capeta com tridente e um exército de anjo com a espada e os dois brigando, para cima e para baixo. Mas não é só isso que acontece quando a gente fala sobre batalha espiritual. Batalha espiritual é uma guerra na qual cada um de nós aqui está. Porque algo que a gente não dá muito menção aqui na nossa igreja, que é sobre essa história de falar do inimigo, você pouco vai ver aqui na videira a gente falando o nome de Satanás. Por quê? Porque ele não é estrela aqui na igreja, ele está vencido, e a gente só se remete a Satanás quando é para dizer que ele está debaixo do pé de Jesus Cristo e que Jesus venceu. Porém, o que eu quero trazer para a sua reflexão essa noite é para que você entenda que quando nós falamos sobre batalha espiritual, nós nem devemos superestimar o poder e as obras do inimigo, nem também subestimar. Porque o grande problema é que às vezes, por falta de sabedoria e por falta de informação, a gente entra em briga com pessoas, quando na verdade não são nem as pessoas que estão falando contra nós. Às vezes são espíritos malignos falando na boca dos nossos familiares para tentar roubar a nossa paz. Quem aqui já passou por uma situação em que você estava na sua casa e de repente um familiar seu, que é gente boa, foi tomado por uma fúria? De repente ele começou a falar coisa contra você e você nem reconheceu a pessoa, e depois de um tempo ele voltou ao normal. Quem já passou por isso? Sabe o que era isso? Sabe o que era isso? Demônio. Muitas vezes o demônio se utiliza de pessoas para tentar roubar a nossa paz e causar inferno na nossa vida. E isso é a primeira coisa que o escritor de Efésios nos ensina, que a nossa luta não é contra a carne.
Sabe qual é o grande problema de muitos de nós cristãos? É que a gente quer vencer a luta na nossa família com a força das nossas palavras, quando na verdade, meia hora de oração tem muito mais poder do que meia hora de sermão. Meia hora orando é melhor do que meia hora brigando. Tem um livro chamado Isca de Satanás, que eu não sei se alguém já leu, mas que todo mundo devia ler, que fala que a ofensa é uma das iscas que o diabo usa para tirar nossa paz. A gente às vezes está tudo bem, está tudo ótimo, aí a pessoa vira para a gente e fala assim: ei, eu acho que tu não é crente de verdade não. O cão lança essa isca e a gente simplesmente se revolta e fala assim: por que eu não sou? Tá doido? Não sei o que, e começa a brigar. E prova que de fato você não é. Agora, como é que um crente cheio do Espírito Santo reage quando percebe que é o inimigo que está usando a boca de alguém contra ele? Ele olha e fala: ah, você não acha? Que pena, mas eu vou orar pela sua vida e os meus frutos vão mostrar o homem de Deus que eu sou. Mas que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É fácil fazer isso? Não, mas cheio do Espírito Santo a gente consegue. Quem é casado aqui, diga: Jesus me ajuda. É fácil viver com a mesma pessoa 30 anos, é desafiador. E para um casamento durar, é necessário perdão, é necessário oração. Sabe por que muitos casamentos acabam? Não que toda culpa é do diabo, porque é isso que eu não quero fazer. É você sair daqui colocando toda a culpa de coisas ruins que acontecem na sua vida em Satanás. Mas o que eu quero dizer é que o diabo é oportunista e ele se aproveita das suas fraquezas para destruir as bênçãos de Deus na sua vida. Às vezes você tem um casamento abençoado, porque quem está casado aqui, eu quero declarar que você tem um casamento abençoado. O teu casamento é abençoado. Se o diabo estava botando na sua cabeça que você casou errado, pare de alimentar essa mentira, porque o que o diabo quer é isso, que você ache que o teu casamento não é bênção, para você sair trocando e casar 10 vezes. Não, seu casamento é abençoado. Irmão, a gente tem que parar de ficar dando poder para Satanás. Um grande problema na batalha espiritual é a nossa língua. É uma das maiores armas que a gente tem. Eu sou de uma época, de uma igreja tão religiosa, que para você ter uma ideia como uma batalha espiritual às vezes chega no nível de ignorância. Eu sou de uma época, há 17 anos atrás, quando eu me converti, que eu participei de uma igreja e eu andava com pessoas que tinham um nível de entendimento espiritual que chegava a dizer que crente não podia nem usar vermelho, porque vermelho era a cor olha aí, 3 assembleanos aí que está na igreja aqui hoje, que era a cor da pombagira. Para você que não sabe o que é pombagira, não precisa nem você saber. Mas segundo, alguns credos, o povo diz que a tal da pombagira, um nome horrível, ridículo, é um espírito que causa adultério, que causa sensualidade e prostituição. É tanto que no vocabulário gospel, quando uma moça começa a ser sem vergonha e dar em cima de um homem casado, aí a gente olha para o nosso amigo que está sendo tentado e fala: vigia com essa pombagira. Vigia que essa pombagira está girando aí no teu terreiro para te derrubar. E isso acaba se tornando algo que se torna brincadeira, mas que não deixa de ser verdade. Mas o que eu estou dizendo aqui, e quero iniciar já desmistificando, é que o diabo não tem cor nenhuma dele. O vermelho não é do diabo, o branco não é do diabo, essa roupa que você está vestido não é do diabo, esse sapato não é do diabo. Ah, mas o dono é consagrado cão. O problema dele, quando eu visto, é consagrado. Quando eu visto, a unção de Deus toma posse. Não caia nessa. Sabe, irmão, quantas vezes a gente abre a boca para dar as coisas para o cão? Eu sou de uma época que ter televisão em casa era pecado. Diga misericórdia. Tem igreja até hoje que não permite. E eu não estou aqui para desfazer de nenhuma igreja, mas eu estou pregando para o povo que congrega na videira. Se você veio visitar, o problema aí é seu, você vai ter que se submeter à doutrina da gente. E aqui não tem legalismo nem religiosidade. Aqui a gente prega um evangelho simples, limpo, prático, e a gente não engana, nem faz medo a ninguém. Porque tem muita igreja irresponsável que usa o diabo para fazer medo aos membros. Você sabia disso? Que tem pastor irresponsável, e eu jamais vou usar nomes, a língua canta, mas eu não vou falar, porque tem igreja que fala mal da gente, mas eu não vou falar não, sabe por quê? Porque cada um dá o que tem, a gente dá amor, a gente abençoa.
O povo fala que a nossa igreja é oba-oba, que a nossa igreja tem muito jovem pulando. Glória a Deus, é melhor pulando na presença de Deus do que pulando usando droga. Deixa pular. Para que o púlpito é preto? O povo diz que preto é do cão também. Que conversa é essa? Que pintar a igreja de preto parece um cemitério. Meu irmão, eu quero encerrar essa parte dizendo que os objetos são inanimados. Quem usa para o bem ou para o mal somos nós. Internet pode se tornar uma infernet. Depende da forma que você usa. Porque o mesmo botãozinho que clica para ver pornografia é o mesmo botãozinho que pode clicar play numa pregação no YouTube para dormir assistindo e se enchendo do Espírito Santo. Fala, Deus. Então, o que eu quero refletir com cada um de vocês aqui hoje é que nós estamos em uma guerra, que o reino espiritual é mais real do que o reino físico, mas nós não podemos dar poder a Satanás. Quando eu falo sobre batalha espiritual, eu falo sobre uma guerra que acontece no reino do Espírito. Sabe, irmão, a gente não fala de Satanás aqui na nossa igreja, mas sabe por que hoje, e em alguns cultos pontuais, é importante a gente falar, para que você entenda que igreja não é cruzeiro e nem é parque de diversões, não. Entenda que você está aqui nesse culto hoje, e Satanás, que existe, ele é real. Se você acha que o demônio não existe, vai assistir a televisão para tu ver o povo se drogando, matando, se prostituindo. Vai ver tudo para tu ver se o demônio não existe. Ele existe. Agora o que nós não podemos é superestimar nem subestimar. Então o propósito dessa mensagem de hoje é para que você desperte, acorde. Porque eu também, indo para o outro extremo, já cheguei a conhecer pessoas que falam que o diabo não existe, que o diabo não é real, e é tudo que o diabo quer, é que você pense que ele não existe. Sabe por quê? Porque ele faz as coisas em silêncio, ele faz o circo e a palhaçada toda, e ainda não leva a culpa no final. Sabe, irmãos, quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que são causadas completamente por uma influência espiritual. E eu vou mastigar um pouco mais usando o exemplo do profeta Daniel. A Bíblia fala que Daniel, um dos maiores profetas que está no Antigo Testamento, ele começou um propósito de oração e jejum, pedindo a Deus uma resposta. Era um propósito sério de oração. E a Bíblia fala que sabe com quanto tempo a resposta chegou? Com 21 dias. E o que eu acho interessante destacar nessa palavra é que quando um anjo desceu, porque se você é crente, você tem que crer em anjo, viu? Anjo existe. Eu quero dizer que hoje, esse pedaço da parede que caiu na cabeça da minha mãe, não caiu porque o anjo do Senhor estava lá em casa e tirou ela antes. O Senhor protege, o Senhor livra. Samuel, e quando Deus não livra? Deus tem propósito, mas quando Deus livra, pode ter certeza que é Ele que dá livramento. Sabe, quando você ia caindo, foi Deus que não deixou você cair. Quando você ia sendo assaltado, foi o anjo do Senhor que te deu livramento. Sabe, quando você ia batendo carro, esse é um dos anjos que mais trabalha. Pelo menos comigo, é hora extra. Sabe, quando você ia batendo, o anjo do Senhor está ali para nos livrar. E quando bate, às vezes é quando você dá brecha. Não generalizando, mas eu vou dar um exemplo para você ver como o mundo espiritual é real. Pronto, me lembrei de um exemplo bom, vou contar. Escute. Há uns 2 anos e pouco atrás, eu estava indo para o aniversário do filho de um amigo meu. E eu estava no meu carro, ouvindo uma música. E eu sou uma pessoa que não sou religioso nem legalista. É tanto que eu não sou daquela... Sai, Espírito Gago! Eu não sou daquela corrente, daquela linha que diz que toda música do mundo é do diabo. Sendo bem sincero, eu não sou assim. Porque às vezes eu acho que tem música evangélica que é mais do inimigo do que de Deus. Então, não é questão de música secular ou de música gospel, é questão de você olhar a letra. Eu já falei isso aqui várias vezes, concorda? Como a música da tal da Ana Vilela: segura teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Uma música dessa é gospel, você concorda? Ensinando sobre família. Aí vem a outra e canta: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender e pisa no chão para poder ver a pessoa morta, vingada. É uma música que acaba. Você entende o que eu estou querendo dizer? Porém, voltando para o tema de batalha espiritual, olha como o negócio é sério.
E estou eu no meu carro, indo para esse aniversário. E eu coloquei na rádio do mundo. Rádio secular, vamos falar um vocabulário bem gospel. Rádio do mundo. Quando eu coloquei lá, começou a cantar uma música bem bonitinha, com uma melodia maligna que controla a gente. Uma musiquinha de uma banda que eu não quero falar mal da banda em si. Porque às vezes as pessoas são tão cegas espiritualmente, ou às vezes não, às vezes elas sabem. Mas elas estão tão cegas que elas nem acham que faz mal. Era uma música de uma banda que eu gosto muito dessa banda, acho muito legal, o som deles é muito bacana. Mas tem uma música especificamente que eles adoram o diabo descaradamente. É a música de uma banda Melim. E a música dizia, não sei o que, de Iemanjá. Quem lembra dessa parte? Não tenha medo não, conte aí pra mim só porque eu me esqueci. Como é que canta a parte da música? É do Paraíso. É a mais famosa. Quero pronto, peraí que vocês também se empolgam. Peraí, só calma. Quero presente, ó, a música, irmão, a música é maravilhosa. Quem já ouviu essa música, seja sincero? A música é gostosa ou não é? Ela é muito legal. Como é o começo mesmo do Paraíso? Desejo a você o que há de melhor. De repente, presta atenção. Eu vou dar um exemplo, deixa eu terminar. Não me julgue não. Espere, deixa eu terminar. A música, presta atenção, é lindinha. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia para não se sentir só. Porque, irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Tem gente que acha que o demônio vai vir com chifre e com tridente. Ele vai vir educadamente, simpático, como anjo de luz. Pode ver que as músicas que tem coisas mais pesadas vêm embaladas da forma mais bacana. Aí eu comecei a ouvir a música, eu falei, eita, que música legal. E eu comecei a ouvir no carro. Quando eu vi, eu já estava ouvindo a segunda vez. A terceira vez, e eu dirigindo sozinho no carro, indo para essa casa que ficava ali no Porto das Dunas. Alguns amigos talvez vão lembrar desse dia, o André estava lá nesse dia, vai lembrar, o Guanabara. Quando foi numa parte, eu estou lá ouvindo a música, eu falei, Senhor, essa música vem de ti ou não vem, é do demônio, se for, vai, fala comigo. Aí foi quando chega na parte que fala, quero presentear com flores e Iemanjá. Aí eu falei, eita Satanás. Descaradamente, a pessoa faz todo mundo cantar sem perceber uma adoração a um espírito maligno. Só que é onde é que eu vou chegar. Você pensa que eu parei de tocar música? Parei não, que eu estava setado. Eu já tinha gostado. Aí quando chegava na parte, eu falava, tá repreendido, tá repreendido, tá repreendido. E continuava a música. Escuta. Mas olha que eu vou chegar onde eu quero chegar. Pra você entender como o negócio é sério. Presta atenção. Tô lá. Quando a música tocou pela 7ª vez, eu estou testemunhando. Você sabe que eu não sou falso não. Se tem um pastor, um pregador que não é fake, sou eu, viu? Vocês nunca vão se escandalizar comigo, se preocupe não. Porque eu conto tudo. E o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo fez eu sentir um peso maligno na canção. E eu falei, não, mas está repreendido, tem nada não. É só essa parte, eu não cantar essa parte. Irmão, quando eu dobro para o Porto das Dunas, que eu estou sentindo uma presença maligna, o meu carro atola, no meio do nada. E eu fiquei 1 hora atolado nesse carro, em tempo de ser assaltado. Sabe uma situação desnecessária? E aí quando eu estava chateado, perguntando onde é que estavam os anjos que não me livraram, o Espírito Santo falou, sabe o que para mim? Estou brincando, não vou dizer que foi o Espírito Santo que falou isso para mim não, foi a minha voz da consciência mesmo que falou. Pede para Iemanjá ajuda para te tirar. Tu não estava adorando a ela agora há pouco? O reino espiritual é real. O reino espiritual é real. Muito cuidado com as brechas que você dá, com as músicas que você ouve, com os filmes que você assiste, com as coisas que você permite os seus filhos consumirem. Hoje é muito mais fácil você colocar o YouTube para ser babado dos teus filhos do que você ter autoridade. Mas eu oro para que você esteja ocupado com a sua família. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. E não terceirize a educação, para que daqui a 10 anos você não esteja na igreja chorando para Deus tirar ele de um lugar. Santifique, entenda que você está numa guerra espiritual. E quando eu falo sobre guerra espiritual, irmãos, eu falo para que você entenda que as nossas lutas a gente vence espiritualmente. Sabe, quem tem algum familiar que você quer que seja salvo? Quem tem um familiar na sua casa que ainda não aceitou Jesus?
Quem quer saber como é que você vai salvar a vida dele? Quem quer saber? Sabe como é que você vai salvar a vida dele? Conversando com ele, brigando com ele, fazendo confusão com ele, quebrando as imagens dele na casa dele. Sabe como é que você vai ganhar ele? Orando e dando bom testemunho. Porque guerra espiritual a gente enfrenta espiritualmente. Quando você estiver passando por uma situação que você não consegue explicar, alerte-se, porque quem sabe é o inimigo que está trabalhando nessa situação. Sabe, irmãos, a gente brinca com a área espiritual até o dia em que algo acontece com a nossa vida. Então tenha muito cuidado com as brechas que você dá. Sabe, irmão, hoje eu quero que você saia desse lugar, primeiro entendendo que você está numa guerra. Fale comigo, eu estou numa guerra. Você está numa guerra. Entenda que o inimigo não está feliz porque você está na presença de Deus. O inimigo fica furioso com isso. Irmão, tem gente que acha que a vida é tranquila. Não, está tudo no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, mas nós não podemos dar brechas. Sabe o que é que Jesus fala? Jesus nunca, quando ele mandava o povo orar, ele falava só orai. Qual era a outra palavra que ele dizia? Que ainda vinha antes de orar, ele falava o quê? Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Sabe, irmão, quando eu falo sobre guerra espiritual, eu falo sobre você assumir a autoridade que Deus te deu dentro da tua casa, no teu trabalho e na tua vida. Entender que tem coisa que você não deve aceitar como normal, não. Se aparecer uma doença, existem religiões que dizem, é o karma, tem que levar. Um dia eu fiquei revoltado quando eu fui no hospital, uma pessoa morrendo com câncer maldito. E quando eu fui orar por essa pessoa, eu estava evangelizando lá várias pessoas, o familiar chegou, sabe o que? E falou, não ore só para Deus fortalecer, para ela fazer a passagem dela. E eu falei, não, eu orei pela cura, porque Jesus pode curar ela. E aí sabe o que o familiar, que era de uma religião que acreditava nessa corrente de teologia que eu vou te falar, virou para mim e falou, sabe o que? Não ore para curar não, que Deus não vai curar não, porque esse é o karma dela. Isso é verdade, eu não estou brincando com vocês não. Pessoas que dizem que existem coisa que é o karma, que você tem que levar. Sabe a história da maldição hereditária? Ah, porque os seus pais se divorciaram, existe um demônio na tua família que vai fazer todo mundo se divorciar. Tem gente que prega isso, mas Deus te trouxe nesse lugar para ouvir sobre batalha espiritual e para te dizer que a partir do momento em que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna nova criatura. Eis que todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se os teus pais não tiveram sabedoria e se divorciaram, sobre você essa maldição não vai vir, porque você está na presença do Senhor buscando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus sabedoria, e maldição não vai te tocar. Ah, mas o meu pai, ele era ignorante, ele nunca teve nada. Eu também estou condenado a nunca ter nada. Está repreendido, você vai prosperar. Você vai ser o remanescente da sua casa. Você vai ser aquele que Deus vai levantar para remir toda a tua família. Eu creio que Deus é poderoso para te levantar, para remir a tua família, porque você vai usar a autoridade do Espírito Santo de Deus sobre você. Sabe, meu irmão, hoje você veio para esse lugar para ouvir e entender que existem guerras que você vence espiritualmente. Esses dias eu li uma reflexão incrível que mostrava a imagem de uma águia pegando uma presa. Eu não sei se vocês já viram isso no Instagram, mas tem uma foto que mostra a forma como a águia pega as presas e se alimenta. Sabe como é que a águia faz? Todo mundo sabe que a águia é um animal que voa, ou seja, é um animal aéreo, não é um animal terrestre. Ela às vezes desce, mas o habitat natural da águia é voando, concorda? Aí olha o que é que a águia faz. Quando uma águia quer pegar uma presa, presta atenção nisso. Quando a águia quer pegar uma presa, ela dá um rasante, pega o animal terrestre, seja lá qual for, no bico, e você pensa que ela mata ele na terra? Sabe o que a águia faz? Ela pega ele no bico e voa com ele. E quando ela leva o animal para a parte aérea, o animal que é terrestre não está preparado para lidar com altitude, começa a sufocar. E às vezes, sem a águia fazer esforço, ele morre sufocado pela pressão da altitude. Agora, se ela não consegue pegar ele da terra,
e o animal terrestre segura ela no chão, ele pode matá-la. Mas isso dificilmente acontece, porque a águia é animal sabido. É por isso que Deus nos compara a águias. Sabe o que a Bíblia fala? Que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Deus nos compara a águia. E eu oro para que você tenha a sabedoria de uma águia. Sabe por quê? Porque onde é que eu estou querendo chegar com esse exemplo? Na seguinte verdade: de que quando a águia leva o animal para a área aérea, ali é a área que ela domina. E hoje, quando nós encerramos essa palavra, daqui a alguns minutos e formos orar, a gente vai pegar todos os nossos problemas e a gente vai levar para a área do Espírito. A gente não vai enfrentar o nosso problema na área da carne. Porque sabe qual é o problema de muita gente? É que você quer enfrentar o problema com a sua inteligência e com a sua força. E entenda, você não vence com a sua força. Quem aqui ainda precisa quebrar a cara para entender que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo? Meu irmão, para de querer quebrar a cara. Para de achar que você pode conquistar as coisas com a sua força, não. Tem guerra que é espiritual. A Bíblia fala que Daniel orou por 21 dias. E no 21º dia, a Bíblia diz que o anjo desceu e trouxe a seguinte mensagem para Daniel. Sabe qual foi a mensagem que ele trouxe? Servo do Deus Altíssimo, muito amado tu és, e desde o primeiro dia que tu começaste a orar, eu recebi de Deus uma resposta para te dar. Mas sabe por que eu não cheguei antes, Daniel? Porque um príncipe da Pérsia, que era um espírito maligno, que agia na região celestial, ele me bloqueou para que eu não passasse. Está escrito, procure lá no livro de Daniel essa passagem. E a Bíblia fala que o anjo disse para Daniel. E aí, de tanto você orar, Deus mandou o seu arcanjo guerreiro Miguel. Que a gente não pode adorar anjo. Não adore anjo. Não precisa sempre falar, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não, você não precisa dessa reza. Quem lhe guarda é Deus, quem lhe guarda é os anjos. Mas você não precisa rezar para anjo. Você precisa orar para Jesus. Porque só quem tem poder, quem é mediador entre Deus e os homens é Jesus. Quando você ora para outra pessoa, você acaba dando brecha para Satanás. Porque tem muito demônio escondido e se fantasiando de anjo de luz. Então cuidado para você não estar pedindo ao demônio e não estar num laço. Resumindo, a Bíblia fala que o anjo disse, e Deus mandou Miguel para pelejar contra esse demônio. Ele venceu a guerra e eu passei e estou aqui para te dar resposta. Sabe onde é que eu estou querendo chegar com isso? Que existem coisas que estão acontecendo na minha e na sua vida, que são guerras espirituais, e que nós precisamos vencer no reino do Espírito. Só que o problema é que tem gente que está aqui nesse lugar e ora pouco. O problema é que tem gente que está aqui nesse lugar que leva a vida na brincadeira. O problema é que tem gente que está aqui nesse lugar e fica subestimando as obras do inimigo. Presta atenção, você está numa guerra, meu irmão. Você não pode dar brecha. Tem crente que brinca de ser crente, mas Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Meu irmão, o inimigo, se ele puder, ele destrói a nossa vida. Mas ele não pode, sabe por quê? Eu amo uma frase que Lutero fala, e eu quero que você guarde essa frase no coração para não ter medo. Que o diabo é um cachorro furioso, mas ele está na coleira de Deus. Ele pode ser valente, ele pode rosnar, ele pode latir, mas Deus está segurando ele. Sabe quando você vai visitar a casa de um amigo e tem um cachorro endemoniado lá? Quem conhece casa de amigo que tem cachorro atribulado sabe como é. Que está lá o cachorro, aqueles cachorros violentos, e você vai entrar e fala assim, pode passar que eu estou segurando. Não, rapaz, eu tenho medo. Passe que eu estou segurando. E a gente passa, porque o dono segura. É assim ou não é? Assim também é na minha e na sua vida. Todos os dias a Bíblia fala que o diabo está como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia fala que o diabo está ao derredor. Eu amo essa concordância bíblica, porque a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Derredor, fale comigo, derredor. Derredor é um círculo grande. Aí lá em Salmo 91, sabe o que a Bíblia vai falar? Que os anjos do Senhor acampam-se ao redor. O inimigo está no derredor, o anjo está ao redor. Ou seja, você está protegido. Tua família está protegida, tua casa está protegida.
mas só está protegido se você vigiar e não der brechas para o inimigo. E eu quero encerrar essa palavra para que a gente já possa orar, que eu já passei do tempo para variar. Obrigado aí pela espontaneidade. Para encerrar, eu quero encerrar dizendo o que é que está em 2 Reis 6. Coloca aí no telão para mim, que eu quero ler com toda a igreja, para que a gente se revista de fé. E hoje nós vamos colocar para correr da nossa vida, da nossa família, todo espírito maligno. Eu não sei se você está entendendo, talvez você achou a pregação de hoje um pouco pesada, mas não é que é pesada, é porque a palavra de hoje é de posicionamento e despertamento. Você vai sair daqui cheio da autoridade de Deus, vai parar de ter medo do inimigo. Você vai levantar sua voz e vai dizer: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai levantar hoje a sua voz e você vai repreender. Se tem algum familiar seu preso em um vício, esse teu familiar não pode morrer nesse vício. Entenda, o seu familiar não pode morrer nesse vício. Deus vai libertar. Mas a Bíblia fala em Ezequiel 22 que Deus procura alguém que esteja na brecha, orando para que essa pessoa seja liberta. Se tem um familiar teu preso em um vício, Deus só precisa que você ore por ele. Faça uma campanha de oração e de jejum por ele, que Deus vai libertar. E não é você que vai convencer não, é o Espírito Santo. E hoje nós vamos levantar a nossa voz e vamos orar. Eu não sei se tem alguém que chegou aqui nesse lugar, mas eu tenho certeza que tem. Que chegou nesse lugar sentindo um peso espiritual, sentindo guerra, sentindo que tem coisas travadas na sua vida, sabe, na sua vida profissional. Quem sabe é uma enfermidade. Quem sabe você está tendo sonho atribulado. Quem sabe você está com crise de ansiedade, com pânico, com depressão. Não que tudo seja demônio, mas de tudo o demônio se aproveita. E é por isso que hoje nós vamos repreender. Eu não estou dizendo que tem demônio na sua vida, não estou dizendo isso. Agora o que eu estou dizendo é que glória a Deus que você veio para o culto hoje. Porque se tiver, olha para a pessoa do seu lado e fala assim: se tiver algum espírito maligno guerreando contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios, contra o teu futuro, contra os planos de Deus para você, é hoje. Fale para ele: é hoje. É hoje que ele vai cair por terra. É hoje que ele vai perder o poder. É hoje que o Senhor vai nos revestir de autoridade e nós vamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu por herança. E só para encerrar, eu quero ler com vocês 2 Reis. Já colocou no telão? Já colocou? 2 Reis 6, a partir do versículo 15. Eu quero que todo mundo leia comigo. A Bíblia fala que o profeta estava dormindo, depois que ele desbaratou o exército da Síria. E o rei da Síria mandou um exército para prender e matar o profeta. E a Bíblia fala que quando o profeta acordou, e o servo dele, Geazi, olha o que aconteceu. Presta atenção, quem está prestando atenção diga amém. Quem está vivo diga glória a Deus. Quem está sentindo a presença de Deus diga aleluia. Escuta, olha aqui. Fala assim: e o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando ele saiu, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? Ele estava rodeado por um exército do inimigo. E ali o profeta respondeu. Sempre alguém que tem autoridade do Espírito Santo tem que responder pela fé. Quem está na carne fica desesperado, mas quem está cheio do Espírito fica tranquilo. Quem sabe você tem um marido que é carnal e você é espiritual da casa. Então minha filha, ocupa o seu lugar. Quando o seu marido soltar a maldição, queime a maldição na boca dele. Amor, eu acho que não vai dar para pagar as contas esse mês não. Você fala e fala assim: já deu para pagar, porque Deus está no controle e a nossa providência vem dele. Tem que ter alguém espiritual para não deixar o diabo tomar posse do que não é dele. Irmão, a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, ele desceu ao inferno e tomou das mãos do diabo a chave da morte do inferno. Sabe onde é que eu estou querendo chegar? Na seguinte verdade: que o diabo não tem nem a chave da casa dele. Que dirá poder contra a tua família? Tua família é comprada e lavada com o sangue de Jesus Cristo. E nada que é seu o diabo tem poder para tomar, só se você deixar. A minha pergunta é: você vai deixar?